Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, na sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, nosso convidado é o professor doutor Draulio Barros de Araújo. O professor Draulio possui graduação e mestrado em Física. Concluiu o doutorado em Física aplicada à Medicina e Biologia pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, em 2002, onde obteve o título de livre docência e foi professor até 2009. Desde então, é professor titular do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua na área de neurociências, com ênfase na utilização da imagem funcional por ressonância magnética e eletroencefalografia na avaliação das bases neurais dos estados alterados de consciência, induzidos por substâncias psicodélicas, bem como na exploração do seu potencial antidepressivo. Professor Draulio, seja muito bem-vindo ao T-Move. É um prazer estar aqui. Professor, nós temos uma pergunta que ninguém escapa, que é o que dá título ao nosso programa. Então, Draulio, o que te move? Maria, eu diria que tentar, dentro de uma missão de causar o maior impacto positivo na vida do maior número de pessoas, é o que me move verdadeiramente no meu dia a dia, né? Então, eu diria que essa seria a minha principal missão hoje. Perfeito. E quem é o Draulio que não está no Lattes? O Draulio, eu acho que dentro dessa lógica, ele acho que é uma pessoa que está tentando se entender, né? Então, acho que é uma pessoa que faz sempre muito esse movimento no seu dia a dia, talvez. E é uma pessoa que acho que essencialmente compreende que nós somos o que nós praticamos, né? De certa maneira. Então, quando a gente diz, a Maria é uma pessoa muito educada, a gente está dizendo que a Maria é muito educada porque ela me dá bom dia, ela me dá boa tarde, ela me dá boa noite, ela sorri. Então, as pessoas são, de certa maneira, o que elas praticam. E eu diria que essa é uma preocupação que eu tenho muito no meu dia a dia, de praticar coisas, né? Seja praticar a minha rotina no meu trabalho, seja praticar o yoga, seja praticar o surf, seja praticar... Enfim, acho que é isso, é tentar estabelecer. O Draulio é um conjunto de práticas que ele fica tentando adequar do seu dia a dia.
Perfeito, Paulo Freire que dizia isso, né? Que a gente tem que cada vez mais a aproximar a nossa fala, né? O nosso discurso do nosso fazer. Muito legal. Professor, o senhor pesquisa um psicoativo isolado da ayahuasca, que é uma bebida utilizada em cerimônias por povos originários da América há muito tempo. E essa substância tem um grande potencial para se tornar um medicamento antidepressivo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua pesquisa. Bom, talvez primeiro seja importante enfatizar a origem da ayahuasca, enfatizar o que é a ayahuasca, porque a ayahuasca é uma descoberta muito impressionante, é uma invenção muito impressionante, né, dos povos indígenas de toda a região amazônica, que mistura. Então, a ayahuasca é uma mistura de duas plantas que tem origem na floresta amazônica. Uma dessas plantas é rica numa molécula que se chama NN-dimetiltriptamina, ou DMT. A DMT é uma molécula que a gente encontra na natureza de maneira muito ampla, em diferentes seres vivos, em plantas, em fungos e em diferentes animais, em ratos, em coelhos, incluindo o ser humano. Então, a DMT é uma molécula endógena no ser humano. Todos nós temos DMT circulante sendo produzidos dentro do nosso corpo, por algum motivo que a ciência ainda não conseguiu compreender muito bem qual a função da DMT. Acontece que a DMT, se você ingerir DMT, e você ingerir 1 grama de DMT ou mais, você não vai ter nenhum tipo de efeito psicoativo, porque a DMT vai ser degradada por certas enzimas que a gente tem no nosso trato gastrointestinal, as monoamina oxidase, como elas são conhecidas, que degradam todo tipo de monoamina, como é o DMT. O DMT é dimetiltriptamina, então é uma monoamina. Então, isso significa que tenha efeito psicoativo da DMT. De alguma maneira, eu vou precisar criar uma forma de proteger a DMT quando ela for ingerida. E foram isso que as populações indígenas, de alguma maneira, descobriram, na perspectiva que eles, então, misturam uma planta que é muito rica em DMT com uma outra planta que inibe a ação dessas enzimas que a gente tem no nosso sistema gastrointestinal. Então, é uma invenção maravilhosa, de fato, porque imagina a probabilidade de você conseguir chegar a uma formulação como essa, que mistura um cipó, a casca de um cipó, fundamentalmente, que se chama mariri, ou Banisteriopsis capi. Esse cipó ele é rico em moléculas que inibem a ação dessa enzima. E aí eles misturam isso com a folha de uma outra planta, que é a chacrona, ou a Psychotria viridis, que é o nome científico dela, que é rica em DMT. Então, quando você mistura essas duas coisas, você ferve em água por horas, dias, você cria, então, esse líquido de coloração amarronzada, de cheiro muito característico, e que é utilizada há centenas de anos, com certeza, por populações indígenas da floresta amazônica, particularmente em rituais ou em cerimônias associadas à cura, associadas a você conseguir, um líder de uma comunidade, conseguir tomar uma decisão sobre algum tipo de problema que aquela comunidade eventualmente esteja passando. Então, a ayahuasca é essa formulação que, de certa maneira,
forma a base de várias populações indígenas da floresta amazônica, forma a base de cura, forma a base da sua cultura, efetivamente. Então, a ayahuasca então é utilizada dentro de diferentes rituais. A ayahuasca, dentro dessas culturas, a ayahuasca o nome da ayahuasca vem do Quechua, uma língua amplamente falada, né, na América Latina toda, e é uma palavra que significa a videira das almas. Bom, essa bebida, a ayahuasca, por volta dos anos 1900, ela já havia alguns relatos de exploradores que vieram para essa região e que identificaram a ayahuasca sendo utilizada dentro de contextos ritualísticos. Por volta dos anos na verdade, no ano de 1930, então, é fundada uma igreja que é conhecida por Igreja do Santo Daime, fundada por um seringueiro maranhense, que é conhecido atualmente por Mestre Irineu. Então, o Mestre Irineu é uma pessoa que, em 1930, funda uma igreja. Então, faz o primeiro encontro dessa igreja, que tem a ayahuasca como seu sacramento. A primeira cerimônia da ayahuasca acontece em maio de 1930. Desde então, a ayahuasca é utilizada para fins ritualísticos dentro de centros urbanos, a partir dessa influência que vem dos povos indígenas. Quer dizer, o Mestre Irineu encontra a ayahuasca na região de Brasileia, no Acre, já nesse contato que ele faz com as comunidades da região. Então, desde 1930, que a ayahuasca começa a passar por um movimento de expansão verdadeiramente dentro de centros urbanos. Ela sai por volta dos anos 70 das comunidades mais do norte do Brasil até outros centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros urbanos. E, atualmente, ela é uma bebida que é utilizada mundo afora, em diferentes cerimônias, muitas vezes ligadas às 3 principais igrejas no Brasil que utilizam a ayahuasca como sacramento, que são o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. E, mais recentemente, isso tem migrado para outros centros urbanos, né? E para outras comunidades conhecidas como neo-xamânicas. Bom, então, isso é um pouco da história, Maria, da ayahuasca, que é essa substância que, então, a gente encontra com ela em 2005. Eu digo encontro quando a gente começou a trabalhar, né, desenvolver estudos científicos com a ayahuasca, efetivamente. Então, esse encontro veio, primeiro, pelo fato da ayahuasca estar sendo utilizado em diferentes centros urbanos. Eu morava em Ribeirão Preto, na época, e lá há uma igreja do Santo Daime, que era dirigida pelo mestre Pelicano, que faleceu há 2 anos atrás, e a dona Jaci, esposa dele. E aí a gente, então, fez um primeiro estudo com a ayahuasca nos anos de 2006. Eu estava como professor lá na USP de Ribeirão Preto, e lá no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, a gente conduziu um primeiro estudo com a ayahuasca, que tinha o objetivo de tentar identificar os efeitos da ayahuasca no cérebro humano. Então, na época, eu era professor lá em Ribeirão Preto e trabalhava com ressonância magnética funcional. E então foi quando eu
a gente juntou um grupo de pessoas lá em Ribeirão Preto, junto com a psiquiatria, o professor Jaime Halleck, com o Siddhartha Ribeiro, que hoje é professor aqui também no Instituto do Cérebro. Ele então, já esteve no TEMOV. Olha só, que bacana, que bom, que bom. Siddhartha é um grande amigo. Então, ele junto com ele, mais um grupo de pessoas, Tiago Sanches, que é professor hoje lá na UFRJ, a Fabiana Mesquita, que atualmente está na Inglaterra, trabalhou muito tempo também com neurociências, e hoje trabalha mais numa área de ciências do café, alguma coisa mais nesse sentido. Mas, então, esse grupo aí se junta com essa perspectiva de dizer, bom, a gente, na época, trabalhava com esse tipo de técnica de ressonância magnética, que permite que eu avalie o funcionamento do seu cérebro, por assim dizer, né, algumas características do funcionamento do seu cérebro, e não da estrutura do seu cérebro, né? Então, a ideia foi, bom, os efeitos da ayahuasca são efeitos muito profundos, né, do ponto de vista psicológico, enfim, sobre vários aspectos, os efeitos da ayahuasca são muito difíceis até de serem descritos e muito intensos. Então, a gente pensou, bom, vai ter um impacto muito significativo na maneira como deve ter um impacto, né, muito significativo na maneira como o nosso cérebro funciona quando a gente está sob efeito da ayahuasca. E foi aí que a gente começou, então, a trabalhar com a ayahuasca dentro dessa perspectiva de tentar entender o cérebro sob o efeito da ayahuasca, utilizando uma técnica de ressonância magnética, em que basicamente o que a gente precisava fazer era recrutar voluntários que tinham muita experiência com a ayahuasca, porque afinal de contas a gente ia pedir para eles entrarem dentro de uma máquina de ressonância, não um tubo de, sei lá, 30 centímetros, mais um pouco, mas aí 1 metro de diâmetro. Então, precisava de pessoas experientes. Aí a gente foi recrutar, então, essas pessoas experientes dentro de uma igreja do Santo Daime, lá em Ribeirão Preto. Essas pessoas vinham para o Hospital das Clínicas, num sábado, geralmente, e a gente fazia, então, estudos no cérebro dessas pessoas, usando ressonância magnética, quando elas estavam sob o efeito da ayahuasca. Nossa, que interessante. Nossa, eu tenho um monte de perguntas sobre a ayahuasca, mas antes, eu preciso lhe perguntar, o senhor é físico, né, a formação inicial em física. Como é que a questão da saúde, do bem-estar surgiu na tua vida? Porque eu acredito que esse é o foco da tua pesquisa, né? A questão da saúde, bem-estar. Como é que isso surgiu? Maria, eu diria que as coisas foram acontecendo mesmo, né? Eu não diria que quando eu fazia, sei lá, faculdade em física, eu já tinha essa noção que eu gostaria de trabalhar com ayahuasca e em saúde mental, que é basicamente, ou com DMT na saúde mental, que é basicamente o que eu faço hoje, né? O caminho, eu diria que foi muito... ele acabou se desenvolvendo, assim, muito pela minha curiosidade, eu acho, sobre o cérebro humano. Então, essa era a minha curiosidade de fundo mesmo. Quando eu fiz a minha graduação em física lá em Brasília, na UNB, eu trabalhei, por exemplo, com modelos que a gente chama de modelos de rede neural biologicamente plausível. Então, basicamente, era o quê? A gente usava modelos da física estatística para tentar prever características de funcionamento do cérebro, basicamente isso. Então, isso eu fiz durante a minha graduação em física. E aí eu estava tão curioso assim para tentar entender mais sobre o cérebro, o comportamento humano, assim, essas coisas, que eu achei que eu deveria ir para a psicologia. Aí fiz vários cursos na psicologia lá na UNB,
psicologia da personalidade, filosofia da psicologia, fiz um monte de disciplinas assim, achei tudo super legal, e aí falei, vou mudar para psicologia, assim, faltava 6 meses para me formar em física, e aí eu falei, vou mudar para psicologia. E aí eu tinha um orientador de iniciação científica, chamado Paulo Caldas, ele que estava me orientando nesse trabalho aí de modelagem do cérebro por modelos da física e estatística. Aí a gente, ele fui conversar com ele, fala, Paulo, eu acho que eu vou largar a física e vou para a psicologia. Aí ele falou, Draulio, não faz isso não. Você já está há 6 meses de você se formar. Você quer clinicar, né? Você quer ter um consultório de psicologia? Eu disse, Paulo, a princípio não. Acho que a princípio não é a minha ideia. Eu disse, então se forma em física e depois tu vai traçando esse caminho aí para se aproximar da psicologia. Então, acho que foi esse meio cabo guia, né, dessa forma como que um físico foi parar na coordenação de ensaios clínicos com substâncias psicodélicas da saúde mental. Né? Foi que esse caminho aí que eu segui, indo pela ressonância magnética, e aí, enfim, acabei indo para as neurociências e vindo para o Instituto do Cérebro. Né? Então, eu fui professor lá na USP de Ribeirão até 2009, mas aí em 2009 vim para cá para integrar esse grupo de professores que vieram para o Rio Grande do Norte, né? Encabeçados aí pelo Siddhartha Ribeiro. Então vim nessa leva de professores que veio para o Rio Grande do Norte muito com essa perspectiva, né, de trazer a possibilidade de a gente conseguir fazer coisas de ponta em uma região muito desfavorecida mesmo do ponto de vista socioeconômico, né? Então, eu diria que é isso. Estamos aí no Instituto do Cérebro ainda com essa missão e temos feito isso aqui. Perfeito. Professor, em nosso país, tudo que é novo gera polêmica. Temos o caso do canabidiol, né, que é a substância extraída da cannabis sativa, a maconha, que tem eficácia comprovada pela ciência para várias doenças, mas que ainda é envoltas em discussões, em tabus, preconceitos, que geram uma enormidade de fake news. Existe muito preconceito em relação ao uso medicinal da ayahuasca? Eu diria que no Brasil a gente tem a sorte de ter compreendido desde muito cedo que as substâncias psicodélicas, né, como a ayahuasca, elas têm um espaço importante mesmo de cura, tem um espaço de autoconhecimento, tem um espaço de talvez de crescimento pessoal aí, né? E quer dizer, o fato da gente ter esse contato, né, com a ayahuasca desde tão cedo, de ter igrejas, de ter a comunidade indígena utilizando a ayahuasca e entendendo que é uma substância segura dentro dos seus limites, naturalmente. Acho que isso é uma coisa importante sempre da gente dizer, né? Que isso, é uma substância que, como qualquer substância, tem pessoas que vão ter uma dificuldade maior de convívio com aquela substância, né? Como diabetes. Se você tem diabetes, você não deve ter um convívio com açúcar. Então, é muito semelhante a substâncias psicoativas também. Dentro das substâncias psicoativas, como o próprio nome diz, né, psicoativas, elas têm uma atividade muito particular no cérebro humano. Então, as pessoas que estariam em risco fazendo uso de substâncias psicodélicas, né, que têm essa particularidade aí de efeito sobre o cérebro, são pessoas que, a princípio, já têm algum tipo de transtorno de base mesmo. Então, o que a gente observa, por exemplo,
é que pacientes bipolares têm uma relação mais difícil com substâncias psicodélicas. Pacientes com esquizofrenia ou histórico familiar, ou pessoal de esquizofrenia. Então, a gente atualmente já caminha com um certo cuidado, né, dentro de um laboratório, ou, enfim, dentro das comunidades que fazem uso responsável dessas substâncias. Então, sim, o preconceito ele existe, mas no Brasil a gente tem essa chance mesmo de, quer dizer, veja que isso, inclusive, é um dos motivos do Brasil ter um destaque na ciência psicodélica no mundo, né? A gente tem hoje várias pessoas, vários pesquisadores no Brasil super competentes, trabalhando com ciência com substâncias psicodélicas. E o que a gente observa? A gente observa que são substâncias bastante seguras, naturalmente que, como a gente já conversou, dentro do seu limite. Uhum. São substâncias que não causam overdose, então você não vai morrer tomando uma substância psicodélica. É uma substância que, a princípio, a gente observa que não tem tolerância, então não desenvolve uma dependência. Os psicodélicos não são substâncias, principalmente os psicodélicos naturais, por assim dizer, né? A ayahuasca, a dimetiltriptamina, a psilocibina, são substâncias que não estão associadas a uso abusivo, então são substâncias bastante seguras. E mais recentemente, o que a gente tem visto é que são substâncias que a gente tem visto, eu digo, a ciência tem visto, várias comunidades já sabem disso há muito tempo, mas o que a ciência tem visto a partir de ensaios clínicos, ou seja, seguindo o padrão ouro mesmo da ciência hoje, para você estabelecer o benefício terapêutico de uma determinada substância, é isso que a ciência tem feito para substâncias psicodélicas, é de você notar que, além delas não terem um risco muito significativo, na verdade o risco é baixíssimo, elas têm um benefício terapêutico para uma série de condições que hoje em dia a gente não encontra um benefício terapêutico no que a gente tem disponível hoje comercialmente, né? Então, condições como depressão, condições como estresse pós-traumático, condições como ansiedade, o que a gente entende é que a ciência tem avançado de maneira muito significativa, já tendo feito estudo com 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pacientes, e identificado que dentro do padrão ouro há um benefício terapêutico claro. Bem, aí, Maria, vem uma questão que eu acho super interessante a gente conversar um pouco, que é o seguinte, então, a gente está conversando de um grupo de substâncias que, não mata, 2, não leva à dependência, e 3, parece ter um benefício terapêutico. Curiosamente, essas substâncias estão enquadradas pelas agências sanitárias, incluindo a Anvisa e o FDA americano, dentro de uma categoria, que é uma categoria que se chama Schedule I. O que é uma categoria Schedule I para o FDA? É uma substância com alto poder de letalidade, substância com alto poder de induzir o uso abusivo e substâncias sem nenhum benefício terapêutico comprovado. Aí eu pergunto para você, como assim? Sim. A ciência está mostrando, por um lado, que essas substâncias são o oposto do local onde elas estão classificadas atualmente. E eu estou falando já por essa nova descoberta da ciência, eu estou falando já por esses 300 pacientes, 400 pacientes. Aqui em Natal, na nossa história científica, a gente já fez mais de 400 sessões com substâncias psicodélicas. E a gente nunca teve uma situação em
que você diga que alguém esteve sob risco ou saiu da pesquisa, como as pessoas muitas vezes imaginam a substância psicodélica. Ele foi e não voltou, né? É comum a gente ouvir falar isso. Eu tenho medo de ir e não voltar. Então, quer dizer, a gente a gente já fez em pacientes com depressão, a gente já fez muitas sessões com psicodélicos em pacientes com depressão, já fizemos em voluntários saudáveis que não tinham depressão e não tinham nenhum quadro clínico, e nunca tivemos nenhum problema mais sério. Então, isso tudo eu estou te dizendo, só para concluir, para te dizer que a regulamentação de substâncias psicoativas, o que inclui o canabidiol, o que inclui o THC, o que inclui a planta da maconha, o que inclui as substâncias psicodélicas, de forma geral, elas vão muito além das questões e, inclusive, da própria ciência. Então, sobre vários aspectos, a gente discute substâncias psicoativas, tendo que levar em consideração as várias questões que elas naturalmente carregam. Questões culturais, questões, no caso de substâncias psicodélicas, como a ayahuasca, por exemplo, a invenção da ayahuasca é indígena em si. Então, aqui a gente já tem que entender que há todo um cenário de discussão de apropriação cultural em torno do que é a ayahuasca, da origem da ayahuasca. São todas essas questões que precisam ser discutidas e que vão além das questões científicas, concluindo, né, de certa maneira, o que você me perguntou. Professor, o líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, ele afirma que o futuro é ancestral. Assim, a gente pode dizer que a ciência apenas traduz com uma linguagem diferente o que os povos originários já sabem e utilizam há milhares de anos ancestralmente? Sem sombra de dúvida. A sensação que eu tenho como cientista é quase daquela... descobrir a roda já estava inventada. De olhar uma roda e falar, meu Deus, que invenção maravilhosa é a roda. É dessa forma que eu sinto, transformando essa invenção, né, em uma linguagem que mas que é uma linguagem muito poderosa também. É uma linguagem que a ciência, né, essas linguagens elas não estão competindo de jeito nenhum. Acho que são linguagens distintas, né? É quase que tradução da mesma coisa. Só que a tradução da linguagem da ciência ela é muito rasa para o que é de fato o fenômeno de uma substância psicodélica propriamente dito, né? De estados de transcendência, por exemplo, de estados que, quando a pessoa lhe pergunta o que foi a experiência, você vai dizer, eu não sei dizer exatamente. É uma experiência extremamente sutil. E essa sutileza da experiência, quem domina, de fato, são os povos originários, são essas as pessoas que têm o domínio e que têm essa relação com essas plantas há centenas de anos, né? A ciência começa a construir essa relação de quantos anos? Sei lá, 100 anos para cá, né? Quando teve a primeira onda de ciência com substâncias psicodélicas, né? Nos anos 50. Então, a ciência já teve outras relações com substâncias psicodélicas, né? Nos anos 50, depois uma grande onda nos anos 70, até ela ser proibida pelo governo do Nixon americano dentro dessa perspectiva, né? Então, sem sombra de dúvida, o que a gente está fazendo é redescobrir o óbvio, de certa forma, e nessa redescoberta do óbvio, trazendo
um outro também, né, trazendo um outro cenário, eu diria, de possibilidade de uso dessas substâncias. Então, o nosso grupo de pesquisa, Maria, trabalha muito com essa perspectiva, né, de compreender que as substâncias psicodélicas, e no nosso caso, particularmente agora, caminhando um pouco para o que a gente tem trabalhado mais recentemente, que é a DMT, né, a molécula de DMT mesmo, pura, extraída a partir de uma planta aqui do Nordeste, a jurema preta. E aí a gente entende que, por um lado, a gente está vivendo um problema de saúde pública muito grave, muito sério. Um problema de depressão, de ansiedade, quer dizer, todas essas questões, né, esses sintomas assim, associados a essas condições, são sintomas que fazem, primeiro, a pessoa sofre, né? Então são sintomas que geram muito sofrimento. E o número de pessoas que têm apresentado, de fato, né, esses sofrimentos mentais é enorme, só cresce, né? É um sofrimento tão grande, né, Maria, que as pessoas se matam, elas cometem um suicídio. Imagina só. Então, imagina o tamanho da dor, né? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o que a gente tem visto, então, com os nossos estudos aqui no Brasil, não só nossos, mas os vários grupos de pesquisa aqui do Brasil que trabalham com substâncias psicodélicas, e de grupos ao redor do mundo, né? Então, cada vez mais, hoje, tendo evidência vindo dos Estados Unidos, vindo da Inglaterra, vindo da Espanha, vindo da Austrália. Então, está claro cada vez mais que as substâncias psicodélicas, então, hoje a gente vê com a psilocibina, por exemplo, com depressão, a ayahuasca, que a gente viu com depressão, essas substâncias, elas parecem, de fato, aliviar o sofrimento de pacientes. Então, no caso de vários estudos como o nosso, eram pacientes que não tinham respondido a nada que a gente tem, pelo menos 2 substâncias que a gente tem hoje no mercado. Então, são pacientes que tentaram usar pelo menos 2 medicações antidepressivas comercialmente disponíveis e não tinham respondido. Esses pacientes, Maria, eles têm 10% de chance de responder a qualquer outra coisa que a gente tenha no mercado. E o que a gente vê é que pacientes com depressão resistente ao tratamento, que são esses pacientes, respondem, não todos, mas uma boa parte deles respondeu com substâncias psicodélicas. Então, isso na minha cabeça traz uma clareza que realmente a gente precisa avançar para que um tratamento com uma substância psicodélica alcance um número grande de pessoas, porque o número de pessoas que estão sofrendo com isso é enorme, a gente está falando de milhões de pacientes. E no Brasil, particularmente, então, a gente trabalha muito com a perspectiva de tentar entender a forma pela qual a gente vai conseguir levar a DMT para o SUS. Esse é o que a gente entende que a gente precisa, como uma meta de dizer, bom, vamos fazer todos os ensaios necessários. Então, a gente já caminhou bastante, a gente já chegou em paciente, fizemos os primeiros pacientes agora. Então, a gente entende que chegou a hora da gente fazer um grande estudo nacional mesmo, com centenas de pacientes, testando esse modelo que eu diria que a gente criou aqui depois de muitos anos. Criamos um modelo que a gente entende que cabe no SUS, cabe inclusive no que diz respeito a quanto custa esse tratamento, sabe, Maria? Porque hoje a gente tem, por exemplo, uma primeira molécula psicodélica, que é o MDMA, em discussão para aprovação pelo FDA americano nos Estados Unidos. A reunião decisiva agora vai ser
em agosto desse ano. A FDA vai se reunir e vai definir sim ou não para essa molécula psicodélica para tratamento de estresse pós-traumático, certo? A estimativa de custo desse tratamento nos Estados Unidos é de $22 mil. Nossa. Então, efetivamente, eu diria que, particularmente para nós aqui do Brasil, isso não é uma solução. Sim. Não é uma solução. Então, a gente está nesse momento, eu diria, nessa toada de falar, olha, estamos no momento de expandir esse estudo para centenas de pacientes no Brasil, em acordo com a Anvisa, tentar caminhar dentro de um processo cientificamente rigoroso e que, se esse protocolo passar nesses testes, que a gente possa também caminhar numa perspectiva de ter uma substância psicodélica no sistema público de saúde brasileiro. Acho que esse seria uma grande meta. E você me perguntou no começo, né? Onde está a minha missão? Eu diria que essa é uma grande missão aí que a gente está começando, talvez agora. Ou, sei lá, Vamos já começou faz um tempo. para que... Vamos, é isso aí. Que tudo dê certo e que um quanto antes, né? Porque realmente é uma epidemia, né? A depressão e a ansiedade se tornou um grande mal do século, né? Professor, o que é uma experiência espiritual para ti? E podemos dizer que a ayahuasca propicia uma experiência espiritual? Bem, primeiro eu diria que sim, a ayahuasca propicia uma experiência espiritual. Quando a gente olha para a ayahuasca, quer dizer, quando a gente vê a tradução da ayahuasca, né, do quechua, a videira das almas, ou a videira dos mortos, está falando sobre isso, né? Está falando sobre essa conexão que as pessoas sentem quando estão sob o efeito da ayahuasca, com esse outro espaço, esse outro mundo, em que está algum tipo de inteligência e que você, sei lá, consegue se comunicar com essa inteligência, talvez. Acho que essa é uma vivência, para mim, essa é uma vivência plenamente espiritual. É de conexão com esse saber, de alguma maneira, com essa inteligência, com essa ordem, o que quer que seja, né? E essa conexão, ela se manifesta de diferentes formas, eu diria. Então, como uma pessoa tem uma experiência espiritual. Então, uma das formas em que talvez essa experiência espiritual se manifeste é na percepção, muitas vezes, de que você está mais conectado às outras vidas, digamos assim. Sejam outras pessoas, sejam a árvore do seu lado, seja um bicho, seja o que a gente chama de natureza, né? Erroneamente até, né? A gente é esse espaço aí, né? A gente é essa mesma coisa, essa mesma, organizado de outra forma, né? Então, essa sensação de conexão com esse todo, talvez seja uma dessas manifestações ou uma dessas experiências que as pessoas têm quando estão sob o efeito da ayahuasca. Eu diria também que quando você olha para descrições que foram feitas de outras maneiras sobre essa mesma coisa, as descrições que fazem sentido são as descrições que vêm das organizações espirituais, por assim dizer. O que eu estou querendo dizer com isso?
quando você está sob o efeito da ayahuasca, se você vier de alguma congregação que também cultiva a espiritualidade, seja o catolicismo, seja o candomblé, seja o espiritismo, seja o budismo, seja, enfim, qualquer uma dessas linhas, né, que cultivam, no final das contas, práticas espirituais, né, eu diria o jejum, a oração, esse tipo de coisa, e alguém fala sobre por que aquelas pessoas estão juntas, quando você está sob o efeito da ayahuasca, várias dessas linguagens fazem sentido. Então, se chega um espírita para você para descrever o que é o mundo que ele acredita do espírita, o que é essa realidade espírita, talvez sob o efeito da ayahuasca você diga, eu entendi aqui, eu acho que eu entrei em contato com um espírito. Então é uma descrição que faz sentido dentro desse jogo. Ou se você fala com um cristão e o cristão lhe descreve o paraíso, você fala, eu acho que eu entendi isso aqui. Ou um budista fala para você sobre o estado meditativo, fala para você, ou um yogi fala para você sobre samadhi. Acho que são todas essas realidades que, de certa maneira, se encontram em algum espaço. Olha que curioso, Maria. Você talvez consiga transcender e chegar nesse mesmo espaço espiritual a partir de outras técnicas, como, por exemplo, a meditação. Aí, hoje em dia, quando a gente investiga o nosso cérebro sob o efeito da ayahuasca, ou outros grupos investigam o cérebro de outras pessoas sob o efeito de psilocibina, sei lá, ou outros psicodélicos, a gente percebe que, sob vários aspectos, o que acontece com o meu cérebro é a mesma coisa que aconteceu com o cérebro de uma pessoa quando ela estava em um estado meditativo profundo. Aqui eu não estou falando de experiência, eu estou falando do que acontece com o cérebro dessas pessoas. Então, hoje a gente observa várias relações entre a experiência com a ayahuasca e a experiência que vem dessas linguagens mais espiritualísticas, digamos aí, do yoga, do budismo, enfim, toda essa linguagem pode fazer sentido nessas duas experiências. Quando você está meditando, você pode chegar nesses mesmos espaços, de você dizer, cheguei num lugar de uma tranquilidade, de um silêncio, de uma paz, não tinha nada, não tinha luz, não tinha voz, não tinha pensamento, não tinha respiração, não tinha nada, só tinha tranquilidade e paz. Aí eu vou dizer para você, talvez eu já tenha sentido isso aí quando eu estava sob o efeito da ayahuasca, acho que eu já fui nesse espaço aí, já entendi. Então, é isso. Aí eu acho que a gente tem pessoas nesse mundo que são pessoas que conseguem, de maneira muito treinada, interagir com esse mundo espiritual. Essas pessoas são os xamãs, sei lá, os grandes xamãs são essas pessoas que têm essa habilidade de ir lá nesse mundo e conseguir conviver com esse mundo, né? Mas, enfim, eu acho que existe essa relação muito próxima, então, da linguagem ou da experiência que vem da ayahuasca com a experiência que vem dessas linguagens que muitas vezes se tornam religião. A própria ayahuasca é utilizada dentro de um contexto religioso, né, pelas igrejas. Professor, o senhor estava falando e eu fui lembrando
Eu pesquiso Humberto Maturana, um biólogo cultural chileno, e ele coloca o sistema nervoso como algo fechado. Ou seja, os gatilhos podem ser os mesmos, mas a reação que eu tenho a esse gatilho, ela é individual, subjetiva e é diferente para cada pessoa. Então, a ayahuasca é isso, o gatilho, todo mundo pode usar a mesma quantidade, a mesma forma, no mesmo ambiente, mas cada um vai ter uma reação conforme o que ela acredita, conforme a vida que ela tem, conforme as experiências que ela adquiriu ao longo da vida? Seria isso? Eu diria que sim, seria isso. Isso é o que, de certa maneira, inclusive, alguns modelos que a gente tem hoje das neurociências acreditam, quando a gente coloca a perspectiva que a percepção da realidade, ou a percepção visual de qualquer coisa, ela, no fundo, é o casamento entre o que está chegando nos seus olhos e o que você está registrando por esse órgão que é capaz de interagir com o mundo externo, por assim dizer, por um lado, e, por outro lado, o que você já espera observar. Então, hoje, a percepção de uma realidade, ela acontece pela intersecção desses dois mundos. Exemplo disso. Você está andando no meio do mato, e aí, na sua visão periférica, você acha que percebeu uma cobra ali no meio do mato. Você muitas vezes viu a cobra e você pula, aí você olha e fala: ai meu Deus, não era cobra, na verdade era um galho. Então, o que fez você perceber de fato várias coisas que a gente percebe mesmo no mundo, várias ilusões visuais que a gente tem no mundo, acontecem pela sua expectativa do que você espera perceber naquele momento. Então, existe nesse cenário, então, o que você espera perceber daquele lugar, que é o que você muitas vezes consegue transformar. O que chega nos seus olhos, você não consegue transformar, a não ser que você feche os olhos. Mas você consegue transformar como você interage com aquele sistema que está chegando até você. E aí, dentro dessa lógica, várias dessas técnicas, como a ayahuasca, ela, sob várias perspectivas, ela lhe ajuda a perceber coisas sob uma nova perspectiva, sob uma nova ótica. Isso muitas vezes acontece sob a experiência com a ayahuasca, muitas vezes relacionamentos, é muito comum isso. Qual é a percepção de um determinado tipo de relacionamento que você está vivendo ali na sua vida. Então, muitas vezes acontece sob a experiência da ayahuasca, de você perceber aquele relacionamento sob uma nova perspectiva. Então, isso é muito comum nas experiências com a ayahuasca, seja um relacionamento, enfim, e aí que muitas vezes vem a terapia que está associada à ayahuasca. Então, muitas vezes as pessoas falam: eu estava aqui e parecia que eu era o meu próprio terapeuta. Eu fiz uma terapia super profunda hoje. Fui em lugares que eu não queria nem ter ido. Tinham coisas que eu guardei ali embaixo do tapete faz muitos anos. E aí eu pedi, a experiência começou, meu pensamento começou a levantar aquele tapete. Eu falei: não, aí não, aí não, aí não, aí não. Aí eu fechei os olhos, aí que veio com força, aí que o tapete foi levantado mesmo. Então, muitas vezes, isso acontece, essa lógica mais associada aos problemas da nossa vida cotidiana, né? Ou das questões internas que a gente muitas vezes vive com elas ali há muito tempo. A experiência com a ayahuasca é uma experiência que muitas vezes lhe dá a oportunidade de entrar em contato com elas. Eu lembro de uma paciente que a gente teve aqui com a ayahuasca,
que ela vomitou muito. Isso é a ayahuasca, você tem muito vômito, né, associado a... Muita gente vomita quando está sob efeito da ayahuasca. Náusea é muito comum, vômito não é incomum, e diarreia muitas vezes pode acontecer. E aí a gente teve essa paciente que estava vomitando muito ali, ela ficava muito confortavelmente deitada assim num sofazinho que reclinava, e aí quando ela passava mal, a gente tinha um balde que ficava ali do lado, já para a pessoa não precisar nem levantar, ela já vomitava ali dentro do balde. E aí essa paciente vomitou pra caramba, vomitou, e aí teve uma hora que parou e tal, se acalmou, deitou, ficou ali, aí ficou quietinha, calminha, respirando tranquilo e tal. Quando ela voltou da experiência, aí ela disse para mim: doutor, o senhor viu aquela bola de carne que eu vomitei? Eu disse: não vi. Ela falou: eu sabia que o senhor não tinha visto. Eu quis mostrar para o senhor a bola de carne, mas não tinha força para mostrar para o senhor de jeito nenhum. O senhor sabe há quantos anos essa bola de carne estava aqui no meu peito? Há vários anos. E hoje eu botei ela para fora. Nossa. Então tem essa parte do jogo que, de fato, os dias seguintes a uma experiência com ayahuasca são dias que trazem, muitas vezes, muita tranquilidade. Muitas vezes trazem muitos insights mesmo, que acontecem ali 1 semana, 2 semanas depois da experiência com a ayahuasca. É muito comum as pessoas terem insights de coisas que estavam ali martelando, e aí, naquela hora ali, falar: acho que eu tive uma ideia. A gente tem isso, né? Um problema. Tem uma clareza. Não só uma clareza, um insight mesmo. Sabe aquele problema que você está tentando resolver, já tentou, já rodou, e aí, de repente, você está ali conversando com a Maria e fala: Maria, calma aí, tive uma ideia. Caramba, eu estava com uma coisa aqui, deixa eu anotar aqui, espera só um pouquinho. É isso, acho que esses movimentos de insight são muito comuns, né? Então, de certa maneira, a gente pode pensar na experiência da ayahuasca, do ponto de vista do pensamento mesmo, como uma experiência em que você diverge, assim, durante a experiência com a ayahuasca, a coisa parece até muitas vezes caótica, de tanto que diverge muitas vezes o pensamento e tal. Então é como se ele estivesse bagunçando ali aquelas coisas que estão muito ordenadas na nossa cabeça. Por exemplo, a ruminação, que é uma desordem de pensamento que muitas vezes acontece no paciente com depressão. É um pensamento negativo, a paranoia. É um pensamento negativo que você não consegue se convencer de sair dali. Por mais que chegue uma pessoa para você e fale: Maria, fique tranquilo, nada disso aconteceu. Você não consegue sair daquele pensamento. Em pacientes com depressão, isso é muito comum e muito forte, que é muito difícil você sair daquele pensamento. E o que a gente tem visto é que, com os psicodélicos, existe uma redução nesses pensamentos ruminativos. Olha que curioso. É, de fato, como se ele fizesse você quebrar um pouco padrões e depois reinstaurasse, de alguma maneira, novos padrões. Olha que interessante. Os psicodélicos hoje, uma das principais indicações deles hoje, e eu estou falando principalmente da ayahuasca, da psilocibina e do LSD, é do uso abusivo de substâncias. Olha que loucura. Nossa. Álcool, já tem dados com álcool, já tem dados com tabaco, e está vindo dado com outras coisas, com cocaína, com crack, com a crise de opioides que a gente tem nos Estados Unidos. Os psicodélicos entram como uma perspectiva de reduzir essa crise um pouco. Então, acho que a gente está vivendo um momento em que, dentro dessa lógica do pensamento, de ter acesso, talvez, a experiências que quebrem um pouco esses padrões e que permitam você se reinventar, muitas vezes, em coisas que você não conseguia, o que inclui, muitas vezes, o uso abusivo de tabaco. Você fala: eu sou doido para parar de fumar, mas eu não consigo. É um hábito, eu não consigo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar um cigarrinho,
vou ali na cozinha e preciso fumar o primeiro cigarro para começar a funcionar. Quantas pessoas a gente conhece? E tem essa característica? Eu conheço algumas. Adianta você dizer para elas, você tem que parar de fumar, está lhe fazendo mal, barará. Você vai conseguir? Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E nem ela vai conseguir. Ela tem essa noção, muitas vezes ela vai dizer, eu queria parar de fumar, eu sei que está me fazendo mal, mas eu não consigo. Professor, a sua pesquisa é na depressão, o uso para a depressão, ansiedade, mas existem outros estudos pelo mundo que o senhor saiba em outras doenças? Sim, eu diria que a gente já cobriu uma parte delas. Quando a gente fala que, do ponto de vista mais abrangente, ela parece estar associada a transtornos mentais, em particular a transtornos mentais que estão associados, por exemplo, a algum componente que está estagnado que você precisa mudar, digamos assim. Depressão pode ser um componente do pensamento, a própria ansiedade, de você estar ali o tempo inteiro pensando em algum problema que você precisa resolver ou que vai acontecer, você já está no futuro ali, né? Excesso de futuro, talvez. O transtorno obsessivo-compulsivo é uma outra característica, né, ou condição que parece que tem um espaço importante nos psicodélicos. O uso abusivo de substâncias, que está muito associado a esse hábito. Então, hoje está vindo, os principais estudos que tem no mundo são em transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, pacientes com características de depressão e ansiedade, mas muitas vezes associados ao fato de o paciente estar terminal. Então, hoje tem muitos estudos surgindo dentro dessa lógica do estudo paliativo. A proximidade da morte gera muita ansiedade e muita depressão, de você ter uma intervenção com substâncias psicodélicas como algo que pode lhe ajudar nesse processo. Isso está vindo com muita força, como dentro dos cuidados paliativos. O uso abusivo de álcool e tabaco, principalmente, já está vindo com muita força. Dor crônica é um alvo que algumas pessoas têm se interessado, porque muitas vezes dor crônica também está associada a pensamento. Fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia é uma condição que tem uma repercussão importante no nosso corpo e que é tratada com, muitas vezes, um antidepressivo. Então, e que existe uma relação muito próxima entre depressão e fibromialgia. Então, existe essa repercussão também associada a dores crônicas. Então, talvez eu esteja listando aí os principais estudos que tem no mundo associados a psicodélicos, como trazendo uma perspectiva de possibilidade importante em pacientes que hoje em dia têm poucas condições de serem tratados com o que a gente tem hoje possível de disponibilizar. Exemplo, o uso abusivo de álcool, o uso abusivo de tabaco. A gente tem muito pouco a ofertar. Na depressão e ansiedade tem um pouco mais a ofertar, mas mesmo assim a gente ainda tem aí da ordem de pelo menos 50% dos pacientes que não respondem a nada que a gente tem aí disponível hoje, comercialmente disponível. Professor, que conversa produtiva, encantadora. Gostaria muito de ter mais tempo, mas infelizmente nosso tempo está findando. Mas eu gostaria que o senhor falasse os seus projetos para o futuro. Bom, Maria, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar com você. Realmente a conversa foi muito divertida, muito agradável. Obrigado. Sobre os projetos, a gente, então, está, nesse momento, num processo de criação
do Centro Avançado de Medicina Psicodélica, o CAMP, que então já temos aí um primeiro conjunto de iniciativas associado ao CAMP. O CAMP é uma iniciativa que basicamente tem a missão de ser uma plataforma de colaboração em torno de substâncias psicodélicas. Dentro dessa plataforma, então, a gente tem trabalhado, eu diria que fundamentalmente em 4 iniciativas principais. A primeira iniciativa associada à educação e treinamento de profissionais, dentro de uma compreensão que as substâncias psicodélicas elas vão entrar dentro de um acesso mais amplo pela população, talvez como uma intervenção que você faria dentro de uma estrutura responsável, e a gente entende, então, que precisa treinar esses profissionais, particularmente profissionais da área de saúde. Então, a gente está criando várias iniciativas ligadas ao CAMP. Temos, atualmente, um curso de especialização com certificado pelo MEC de 18 meses, em 3 módulos, dos 2 primeiros módulos online, o terceiro módulo presencial, com aulas práticas. Eu diria que talvez o único curso no mundo a conseguir oferecer esse tipo de perspectiva. Então, a ideia, de fato, é educar e treinar, educar também a população, isso faz parte da missão do CAMP, entender que a gente precisa compreender, de fato, o que são substâncias psicodélicas, sem o preconceito, então tentar ou mudar, a gente não tira o preconceito, a gente simplesmente muda ele, parece. Então, essa é uma das missões, informar a população de forma geral. Uma segunda missão que está muito associada à ideia de levar a DMT para o SUS, então esse é um dos objetivos, que está muito ligado a uma terceira missão, que é fazer isso de maneira eficiente e responsável, mas, sobretudo, fazer isso de forma justa. E, por justiça, aqui eu estou falando muito das comunidades indígenas que estão associadas ao uso da DMT, particularmente essa DMT que a gente tem trabalhado, que é a DMT que vem da Jurema. Então, a Jurema é uma planta utilizada em rituais indígenas, de comunidades indígenas da região nordeste do Brasil, juremeiros, né? Então, de fazer isso de maneira justa com essas comunidades. Então, eu diria que talvez essas sejam as principais missões que a gente tem aí nesse jogo. Começamos agora, a gente criamos um site, basicamente, que é www.camp-sci.com, e lá eu diria que a gente vai procurar manter sobre todas as novidades, né, que tem no campo da ciência psicodélica, particularmente, e enfim, de notícias de gerações nossas, de outras pessoas. Então, mais uma vez, agradecer a vocês e dizer que é um prazer estar aqui. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Só escrever lá no YouTube CTE-UFSM, que lá estarão todos os podcasts do TEMOV. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens.
aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. E uma semana levinha, levinha e muito feliz.